Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Denis para mais um vídeo, o segundo vídeo sobre o tema da virtude da vida cristã. Eu tinha feito o primeiro vídeo, apenas aí uma introdução, e como eu tinha comentado, vou dar um segmento aqui baseado aqui em Gálatas, aqui no capítulo 5, versículo 22 e 23, que fala que o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão ou temperança e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, nesse segundo vídeo sobre as virtudes da vida cristã, eu vou começar a falar sobre a primeira virtude, que é o amor bíblico, né? Eu li para você aqui a Escritura, a Bíblia Sagrada, e como também no primeiro vídeo usei a apostila, também eu vou usar para falar sobre o amor bíblico, né? Que fala também aqui, eu quero compartilhar em João, capítulo 3, versículo 16 com você aqui, para que a gente possa já começar a entender sobre essa virtude de Deus que tem que estar em mim e em você. Toda pessoa que nasceu de novo, toda pessoa que quer andar de acordo com a palavra de Deus, tem que buscar, tem que ter esse desejo de viver o amor bíblico. João 3,16, muito conhecido no meio evangélico, né, nos servos de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero ler também em Romanos capítulo 5, versículo 8, alguns textos base, chave aqui sobre essa primeira virtude da vida cristã, que é o amor bíblico. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos também capítulo 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja também Romanos capítulo 12, versículo 9, o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. O amor seja não fingido. Romanos 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aqui finalizando, 1 Coríntios 13, versículo 13,
Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Então eu quis deixar para você alguns textos bíblicos para que você possa aí meditar na sua casa, né? Eu estou aqui fazendo esse segundo vídeo aqui no meu lar. Hoje é domingo, dia 19 de outubro, tá ok? Estou aqui compartilhando com você a primeira virtude da vida cristã. O primeiro vídeo eu só dei uma introdução e já está no YouTube. Se você baixar Pastor Denis Oficial, você vai ver que esse vídeo, esse primeiro vídeo, você já pode ver, ouvir e compartilhar com os teus familiares, parente, amigo, vizinho, colegas de trabalho, para alcançar o maior número de pessoas para ter um entendimento a respeito da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui já entrando no primeiro virtude da vida cristã, que é o amor. Então eu vou começar a ler aqui para você a apostila que eu tenho aqui em mãos, tá? O meu conteúdo, e que possa te ajudar, te esclarecer e trazer um entendimento bíblico. Então temos que desenvolver e praticar o amor bíblico em nossa vida. Para muitos o amor é só romântico, emocional, mas o conceito bíblico, eu quero entrar nessa virtude da vida cristã no conceito bíblico. O conceito bíblico de amor, ele é sacrificial. Amor e amar é sacrificar. Quando eu amo, quando você ama, eu me sacrifico em função da pessoa que eu amo. Foi assim com Jesus, por cada um de nós, indo na cruz do Calvário, derramando o sangue inocente, pagando um alto preço, tudo por amor, se tornando um sacrifício vivo por mim e por você. Então o amor bíblico, ele não é só emocional, ele é racional. O amor emocional, ele depende de circunstâncias que lhe favoreçam. Por isso as pessoas de hoje, ao mesmo tempo em que amam, elas também odeiam. Ao mesmo tempo que elas amam, elas também ferem e matam. Eu vou dar um exemplo de um caso de uma família no Oriente, onde a pessoa, a esposa, cansada de ser maltratada pelo marido, ela pediu divórcio e ele não aceitou a separação. Na madrugada, o que ele fez? Ele pegou um ácido, aquele líquido, e atirou e jogou no rosto e no corpo da esposa e também das filhas, matando cada uma delas. E aí prenderam esse rapaz, e aí as autoridades perguntou: por que você fez isso com a tua esposa e com as tuas filhas? Sabe o que ele falou? Ele respondeu: é porque eu amava demais a minha esposa e minhas filhas e eu não queria perdê-las para ninguém. Então é isso que eu estou te falando. O ser humano, ele fala que é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que exala amor, mas ao mesmo tempo ele tem atitudes que fere, que machuca, que maltrata. Mas eu estou falando contigo a primeira virtude da vida cristã no conceito bíblico. O amor bíblico, ele é sacrificial. Somente com a ação do Espírito Santo, esse amor genuíno, como eu li também João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então é esse amor que eu tenho que buscar, que você tem que buscar, para que a gente possa melhorar
os nossos relacionamentos aqui na Terra, aqui, né? Então, continuando aqui na apostila, dizem que o amor, essa primeira virtude da vida cristã, é considerada como a mãe de todas as outras virtudes que se seguirão e que eu vou ao longo do tempo ministrando em outros vídeos para você. Então, todas elas estão relacionadas ao amor, todas as outras virtudes estão relacionadas ao amor, como a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade ou fé, mansidão ou temperança, e o domínio próprio também, tá? Ou seja, não há alegria sem amor, não há paz sem amor, não há benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade sem amor. Por isso que essa primeira virtude da vida cristã, o amor, ela é considerada a mãe de todas as outras virtudes que é revelada na Bíblia Sagrada. Então, sem amor significa que toda a nossa vida cristã está condicionada ao amor de Deus em nosso coração. Eu li para você também 1 Coríntios, capítulo 13, que o apóstolo Paulo, ele confronta e constrange os cristãos lá da época, dizendo que sem o amor, a aparência do lado de fora para nada serve. Não adianta só ter a casca, uma fachada, né? Ser muito bonito por fora, mas dentro é como fosse um sepulcro caiado. Não adianta, sem amor não basta, não vale de nada. Então para nada serve. Em outras palavras, quis dizer que ainda que as pessoas saibam vários idiomas, tenham 2, 3 faculdades, ainda que tenham dons espirituais, sem o amor não tem significado algum. Eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então não adianta a pessoa na igreja, num culto, ela da glória, da aleluia, falar língua estranha, ter dons espirituais, e no testemunho dessa pessoa do dia a dia, ela não manifestar o amor bíblico, o amor sacrificial, o amor genuíno, um amor que não é fingido, um amor real, um amor verdadeiro, um amor que nasce dentro de mim e dentro de você pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, continuando aqui, o apóstolo Paulo diz que toda a expressão de misericórdia com o próximo, sem amor, não tem resultado. Então a base, o fundamento, é a prática do amor, desenvolvido pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Então é um exercício e uma disciplina diária do cristão, de cada servo, almejar, desejar viver esse amor bíblico. Então o amor mundano aí fora, uma pessoa que não tem Cristo, uma pessoa que não tem compromisso com a Bíblia Sagrada, que não nasceu de novo, que não se converteu, é um amor mundano. Ele sempre espera uma troca.
um retorno. Ele já faz algo com segundas intenções para tirar vantagem e querer algo da outra pessoa. Ele não consegue fazer sem esperar nada. Essa é a grande diferença. O amor bíblico, o amor sacrificial, ele faz realmente porque ama, não querendo algo em troca. E o amor bíblico, as pessoas amam por convicção, por princípio. Eles amam racionalmente. Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Veja só, olha o que o apóstolo Paulo falou. Eu de muita boa vontade me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Esse é o amor bíblico, é o amor genuíno. O apóstolo Paulo amava mesmo sabendo que existia ao redor dele pessoas que não amavam ele, que não iria dar nada de bens materiais, não haveria um retorno, não haveria uma troca, mas o apóstolo Paulo ele não se baseava nisso. Ele amava, o amor de Cristo estava nele, então ele amava por convicção, ele amava as pessoas porque queriam ver a transformação de cada uma delas. Então, nesse texto aí, de 2 Coríntios 12, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que alguém só é capaz de ter esse amor se faz parte do reino de Deus. Quem é submisso aos princípios da palavra da Bíblia Sagrada e quem tem o Espírito Santo. Guarde isso no seu coração. A pessoa só é capaz de ter esse amor quem já faz parte do reino de Deus, é um cidadão do céu, né? Ele é submisso aos princípios da palavra e tem o Espírito Santo de Deus. Então esse amor é muito mais do que uma amizade, é simples. Esse amor bíblico é muito mais do que ter uma simpatia, uma afeição, um apego, uma boa vontade para com o próximo. O amor bíblico que eu estou te falando, uma pessoa que diz que não ama com esse amor bíblico, ainda não faz parte do reino de Deus. E ainda em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que o amor bíblico, ele não se alimenta com palavras positivas ou negativas a nosso respeito. Não é olho por olho, dente por dente. É o que o mundo vive. Se a pessoa fez o bem, eu vou fazer o bem. Se ela me tratar mal, eu também vou tratar mal. Mas o cristão é diferente. O servo de Deus, ele age diferente. Ele vive diferente. Ele tem um estilo de vida de acordo com o princípio da palavra e a ação do Espírito Santo. É o amor sacrificial. O amor, a primeira virtude da vida cristã que eu estou compartilhando com você, nesse domingo aqui, dia 19 de outubro de 2025, é o fruto, como fruto do Espírito Santo. Ele não depende de ser amado para você amar. Guarde isso no seu coração. É uma regra de fé. Vou ler de novo. O amor, como fruto do Espírito Santo, ele não depende de ser amado por alguém para você amar essa pessoa. Então, é um desafio diário para que nasça dentro de nós essa mentalidade no espírito, na alma, no coração, nas nossas ações do dia a dia. Então, por isso, esse amor sacrificial, que é racional, não é meramente um amor emocional, uma euforia, uma simpatia que você tem por alguém, um apego, nada disso, né? O normal, aí no mundo,
normal é amar e espera o amor como troca, né? Mas foi o que Deus fez. Enviou Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar, né? Ninguém amou a Cristo primeiro. Ninguém, né? E esse amor está fincado em um tripé, né? Biblicamente falando. Então, guarde isso no seu coração. Jesus, ele morreu no meu lugar, no seu lugar, mas ninguém amou a Cristo primeiro. Jesus não esperou uma troca, né? Não vou esperar eu ser amado primeiro pela humanidade para depois eu ir na cruz do Calvário por amor e morrer por eles. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia não fala isso. Jesus amou primeiro, mesmo sabendo que ele seria rejeitado, né? Humilhado, desprezado, mesmo sabendo que ele não teria esse amor como troca. Então, em primeiro lugar, né? Biblicamente falando, esse amor bíblico, quem eu tenho que amar primeiro? Então, em primeiro lugar, amar a Deus. Vamos ver? Mateus capítulo 22, versículo 39. Estou aqui abrindo minha Bíblia, aqui folheando aqui, ó. Mateus capítulo 22, né? Versículo 37 eu quero ler contigo aqui, ó. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se eu não amo a Deus em primeiro lugar, eu não vou conseguir amar Deus acima de tudo, né? Vou folhear aqui, virar mais uma página aqui da apostila, né? Então, em primeiro lugar, ame a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, ame a si mesmo. Você se ama? Vamos ler aqui, né? Mateus capítulo 22, aqui no versículo 39, o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que eu falei, em primeiro lugar, ame a Deus. Em segundo lugar, ame a si mesmo. Você se ama? Ou seja, se eu não me amo, eu não tenho condições de amar o meu semelhante, o meu próximo. Há pessoas que perdem o amor por si mesmas durante a caminhada de sua vida, né? Ao ponto de querer tirar a própria vida, de querer se suicidar. E ninguém tem esse direito. A maior dádiva, o presente que Deus nos deu é a nossa vida. Então, por a pessoa estar longe da palavra, longe da companhia, da presença, da comunhão de Deus, ela fica vazia do Espírito Santo, dos princípios que Deus colocou dentro de cada ser humano, ao ponto da pessoa parar de se amar e ela querer tirar a própria vida. E em terceiro lugar, né, primeiro, ame a Deus. Em segundo, ame a si próprio. Em terceiro, ame ao próximo. Mateus 22, versículo 39. Né? O segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo. Então eu não desejo para o meu semelhante, para o meu próximo, aquilo que eu não quero para mim. As pessoas até dizem assim: foi bem feito, né? Essa pessoa estava merecendo uma coisa ruim, tomara que morra. Você já ouviu alguém falar aí no seu dia a dia, dentro do seu convívio aí
familiar, de parente, vizinho, ambiente de trabalho. É muito comum a gente ouvir alguém abrir a boca e falar: essa pessoa mereceu, ela estava pedindo, né? Ela estava merecendo essa coisa de ruim que veio contra ela, né? Tomara que morra, tomara que aconteça coisa pior. Só ela não está manifestando o amor genuíno, o amor bíblico que Deus quer fazer nascer dentro de cada ser humano, né? Então a pessoa ela começa a colocar uma sentença sobre a sua própria vida. Então, antes de jogar, entre aspas, terra, você vai sujar a sua mão. Pega um punhado de terra. Vamos supor que aqui tem um punhado de terra. Você pega a terra e joga em uma outra pessoa. A outra pessoa pode até se sujar, porque a terra vai ser atingida no corpo dela. Mas antes disso, quem jogou a terra, quem atirou, primeiro ela se sujou. Então, pense nisso, medite nisso aí. Antes de perder o amor por alguém, você está perdendo o amor por si mesmo. Esse é o princípio, né? E ainda continuando aqui em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo está nos revelando que o amor bíblico espiritual, né, é mais do que um poder carismático, né? É o que diz lá em Tiago, capítulo 1, eu vou ler aqui com você, versículo 17 ao versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 19. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícia da sua criatura. Então, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, que a verdadeira religião é o amor. Vai além de cultos poderosos, de alguém ser chamado para pregar uma palavra, que tem um dom de revelação, um dom de cura, um dom de profecia, um dom de maravilha. Se essa pessoa não tiver esse amor bíblico, essa primeira virtude da vida cristã, de nada vale, né? Então, vai além de louvores maravilhosos. A pessoa louva muito bem, por misericórdia, ela recebeu emprestado da parte de Deus uma voz muito bonita para louvar hinos, né? Mas se essa pessoa não tiver amor no seu dia a dia, de nada vale. Então, ajudar em alguma coisa na igreja, né? Já viu aquela pessoa que quer ser útil, pau para toda obra, mexe na cadeira, mexe lá limpa o banheiro, passa um pano, né? Faz de tudo dentro da igreja, aí acaba o culto, no dia a dia, xinga, fala palavrão, maltrata, fere, não sabe se relacionar com ninguém. Cadê o amor bíblico? Cadê essa virtude que Deus quer colocar em cada coração? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso aí. Então, se não fizermos com amor, tudo é em vão. É tão séria essa questão de descrever o amor de Deus, essa primeira virtude aí, que João diz que Deus é amor. Não é que Deus tem amor. Não. Deus, ele é amor. Deus, ele não foi buscar em outra fonte, em uma outra pessoa, o amor, para ele ter amor. Não, a fonte é o próprio Deus. Deus é amor, ou seja, é uma expressão de Deus em nós, né? Vai além de obras sociais, que muitas religiões fazem por aí, né?
A referência é o amor de Deus por mim e em mim agindo na prática do dia a dia, nas situações do dia a dia. Então esse amor bíblico que eu estou compartilhando com você, que ele é sacrificial, ele é racional, né? Essa primeira virtude aí, ela liberta as pessoas das mágoas. Já viu a pessoa cheia de mágoa, cheio de ódio, de ressentimento, de amargura na alma, um azedume no coração, né? Não sabe perdoar. Esse amor que eu estou ministrando ao teu coração e que o Espírito Santo alcance a sua vida, e quem ouvir e ver esse vídeo, que esse amor puro, sincero, inocente, esse amor bíblico alcance a sua vida e te limpe, te liberte de feridas do passado, abertas, que alguém colocou no seu coração. Esse amor que te liberta de tudo isso daí. Então esse amor está baseado no que eu recebi de Deus, né? E não na dependência do meu próximo. Eu não busquei no meu próximo, eu busquei na fonte, em Deus, em Cristo, no Espírito Santo. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, eu quero ler aqui com você, para que a gente possa ter esse entendimento aí bíblico, né? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente, né? Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre os dons espirituais, mas ele mostraria um caminho mais excelente. Veja só, um caminho melhor. E se o amor é um caminho novo para nós, vamos começar então, já que a gente está nesse caminho, vamos começar a entrar então nessa viagem aí. O amor pode ser o quê? Aprendido, né? Falo de um amor bíblico, espiritual, sacrificial e racional que a Bíblia nos revela para que eu tenha e você tenha na sua vida. Então o apóstolo Paulo também diz na Bíblia que enquanto criança, enquanto a pessoa é menino, éramos amados, né? Agora adulto, precisamos aprender a amar, né? Com esse amor bíblico. Quando nós amamos a Deus, somos capacitados, treinados a amar o nosso próximo, somos amados por Deus do jeito que você é. E claro que não podemos viver de qualquer jeito, mas somos amados por Deus. Eu costumo falar, e eu já comentei algumas vezes na igreja, e até no meu dia a dia, que a gente nasce duas vezes. A primeira é do ventre e da barriga de nossa mãe. A gente vai recebendo a educação da sua mãe, do seu pai, no seu lar, na sua casa, uma educação, o que é certo, o que é errado, os princípios, o que é a vida. Mas no decorrer do tempo, quem aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele nasce de novo. É o segundo nascimento. Então a gente chega diante de Jesus como um bebê, que a gente não sabe nada da palavra, da Bíblia, de quem é Cristo. Então é por isso que eu e você precisamos ser educados, né? Na vida cristã, treinado, capacitado para aprender o que? Os fundamentos e a base cristã. Então é isso que a gente precisa entender também, né? Então o processo de transformação, né, é feito por amor. É a base de tudo. Até quando Deus nos dá, entre aspas, aí uns petelecos, uns puxão de orelha, né? São porque Deus nos ama. Deus corrige, Deus repreende como um pai, né? Os seus filhos, Deus é pai, nós somos filho. O amor, quando somos repreendidos, disciplinados, é porque Deus como pai nos ama, né? Deus ele é pai,
Ele não é um pai desleixado, desinteressado, indiferente, né, com a tua vida. Não é um Deus que é pai que larga você no mundo, de forma alguma. Então existe um amor, o amor eros, que é possessivo, que é erótico, quer o objeto, né? A pessoa se torna um objeto para muitos relacionamentos aí. É um objeto amado, né? E se não tiver, é capaz até que destrói. A gente vê aí as notícias aí as reportagens na televisão. Quantos relacionamentos, quantos casamentos, namoros, noivado desfeito, porque o homem é possessivo, vê a mulher como um objeto amado, fere verbalmente, fisicamente, chegando até as vias de fato e matando a sua companheira, né? Porque não consegue ter, é um ciúme doentio, né? Também existe o amor filia, né? Que é a respeito só de um amor no campo da amizade, da reciprocidade, mas o amor bíblico, o amor que é a primeira virtude da vida cristã, esse amor racional, esse amor sacrificial, esse amor genuíno, é o amor ágape que eu quero falar para você. É o amor aprendido em Deus. Não está relacionado à perfeição, né? Mas sim à motivação. Não podemos expressar amor para Deus sem primeiro manifestar o amor ao nosso próximo. Eu quero ler com você em 1 João, lá perto de Apocalipse, 1 João capítulo 4, versículo 20. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Tem acontecido muito dentro das igrejas e na vida em geral. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu, que está olhando, como pode amar a Deus a quem não viu? Fica essa meditação para cada um de nós aí. Então, o amor bíblico, o amor como virtude da vida cristã, esse amor sacrificial, a gente tem que entender que amar é possível. Amar não é só no campo emocional. Você ter o amor bíblico, o amor genuíno, o amor e você amar alguém é uma decisão sua, né? É você entender que na nossa natureza, né, no subconsciente, que é automático, aí amar ele é possível. O pecado mais frequente que cometemos é não amar o nosso próximo, mas a Bíblia fala, aquilo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Acima de Deus, nos usar para levantar um paralítico, para ressuscitar o morto, para o mudo falar, para o cego enxergar, Deus ele espera que cada um de nós pratiquemos como estilo de vida o amor bíblico, o amor sacrificial. Às vezes a pessoa se ilude demais, amado. E eu não prego, não estou pregando contra, não. Deus ele usa quem quer, da maneira que quer, no dia que quer e aonde quer. Se Deus quer usar a pessoa para levantar o paralítico, para ressuscitar o morto, para o leproso ser curado, para o mudo falar, para o cego enxergar, sabe? Para aquele que não ouve, ouvir, Deus ele vai usar. Eu não estou pregando contra, mas em primeiro lugar, Deus ele quer que eu e você pratiquemos na nossa vida essa virtude, o amor bíblico, né? E ainda aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que
comunicação sem amar não serve para nada, né? E aí nas sequências dos versículos aí de 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que a espiritualidade sem amor não serve para nada. Às vezes a pessoa quer mostrar muito durante o culto, que é muito espiritual, que é muito elevado, que é muito superior aos outros, que os outros não vão entender. Será que essa pessoa tem um amor genuíno dentro de si? Ou está desprezando ao próximo? Né? Então, uma ação social, solidariedade sem amar, de nada vale. O amor ágape, esse amor bíblico, esse amor genuíno, esse amor que é uma decisão minha e sua, esse amor racional, é estender as mãos, é socorrer ao próximo, é amar apesar de, sem querer troca, sem barganhar, sem querer tirar vantagem do próximo. É como Deus nos ama, não é porque somos bonzinho, não é porque a gente merece, não é porque a gente vive direitinho, não, nada disso. Mas porque Deus decidiu nos amar. Nós precisamos desse amor também. O amor é uma decisão. 1 Coríntios 13, versículo 4, fala que o apóstolo Paulo mostra mais uma marca do amor, né? Diz que o amor é generoso, é a capacidade de dar sem precisar receber. O amor não é egoísta. Um exemplo são os pais que não suportam que seus filhos façam amizade, se casem, né? Querem os filhos preso, cativo, numa redoma, numa estufa, como que se os pais fossem olhassem para os filhos como um objeto particular também, né? Aquela possessão doentia, só para eles. Então falta generosidade do amor, um amor genuíno. Um outro exemplo é o marido, né? Que sufoca a individualidade da esposa, ou a esposa sufoca a liberdade do marido, né? Tem gente que adoece, passa mal, começa na alma, né? Em ver o amigo saindo com outro grupo aí de pessoa, mas o amor generoso ele não prende, ele não aprisiona, não quer só para si, né? Como uma posse, né? Mas reconhece que tem que ter atitude de dar, de doar, de ajudar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz que o amor ele é unilateral, ou seja, não busca seus próprios interesses. É a pessoa que se realiza em amar, não faz com segundas intenções, né? Só para receber. Nunca a gente pode se arrepender de ter ajudado alguém, né? Porque tem pessoas que dizem, se eu soubesse que ela ou ele fizesse isso comigo, eu nunca teria ajudado. Já ouviu alguém falar assim, né? Mas independente disso, não se arrependa de fazer o bem. Não se arrependa do amor que você já fez por alguém, mesmo que a pessoa agiu com ruindade, com maldade. Você fez a sua parte. Você como cristã, você como servo de Deus, como um discípulo, você agiu com esse amor bíblico, esse amor puro, e com certeza Deus ele te recompensa na hora certa. Então quando você ama, quando você ajuda, você está obedecendo o quê? E cumprindo um princípio bíblico. É isso que interessa. Se a outra pessoa não quis fazer isso por você, o problema é dela com Deus, né? Mas eu estou praticando o que eu estou aprendendo na Bíblia. Diz que o amor é a comprovação máxima da nossa espiritualidade. Quer se considerar uma pessoa espiritual? A expressão máxima da espiritualidade é você amar. Amar a Deus,
amar a si próprio e amar ao teu próximo. É isso que importa. Veja o que está escrito aqui em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a pessoa diz: eu oro a madrugada toda. Já viu aquela pessoa que se gaba? Eu jejuo 12 horas direto. Eu entro em consagração e ele sente até de fala de boca cheia para todo mundo ouvir. Né? Meu amado, será que essa pessoa tem amor genuíno pelo próximo? Né? Então não são os dons espirituais, não é o teu cargo, não é a tua posição, não é o teu tempo de você estar na igreja, né? Mas é o amor bíblico. As escrituras também dizem que o amor é a prova que somos discípulos de Jesus. Não é o tamanho da Bíblia que você tem, não é o terno e gravata que você usa, não é o tamanho do teu cabelo, o tamanho da tua saia, né? Nada disso. Não estou aqui falando que você não tem que andar e se vestir com prudência, com respeito, não é nada disso que eu estou falando, né? Mas quem tem o amor bíblico, essa primeira virtude da vida cristã, ela entende que é muito mais da aparência, né? É além de tudo isso aí. Então não é o tamanho da tua Bíblia, né? Aonde você senta no fundo da igreja, no meio da igreja, na frente da igreja, se você glorifica mais do que os outros, nada disso, né? E não é a placa da igreja. Veja o que fala aí em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, falando sobre essa primeira virtude aí da vida cristã. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se você amar uns aos outros. Você só é discípulo de Jesus se realmente você amar ao teu próximo. Quantas pessoas que têm saído de uma igreja indo para outra igreja e guardam inimizade, levantam muros, barreira, obstáculo, cortam relacionamento. Amados, no céu só tem uma porta. Não tem várias placas de igreja lá no céu. Estaremos como um só povo. O que adianta a pessoa sai de uma igreja, vai para outra igreja, não consegue perdoar, cheio de ira, cheio de ódio, cheio de rancor, de ressentimento, de mágoa, com uma raiz de amargura não tratada, de pessoas de onde ele frequentava, e vai para outra igreja e continua a mesma pessoa. E o amor bíblico? E essa virtude da vida cristã fica onde? Na vida dessa pessoa. Pense nisso aí. Então o amor, ele reconhece os próprios defeitos, os próprios erros, mas valoriza as virtudes, né? Veja só aqui em 1 João 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele, em mim e em você. Veja também aqui que a pessoa que eu amo sempre vai ter falhas, né? A gente vê lá em Lucas capítulo 10, versículo 30 em diante, diz que um judeu está ferido, caído, né? E aí passa um sacerdote, passa o levita, né? E faz vistas grossas. Tem posição, tem título,
tem aparência, mas não tem essa virtude da vida cristã, que é o amor sacrificial, que é o amor puro, o amor genuíno, o amor racional, né? Não cuida desse judeu que está ferido, machucado, caído, né? Não está à beira do caminho. E aí muitas vezes as nossas diferenças nos levam a não socorrer quem está caído pelo caminho, né? Vivemos de aparência. Os samaritanos na época não gostam dos judeus, né? Mas nesse mesmo texto de Lucas 10, do versículo 30 em diante, aparece quem? O bom samaritano, né? E aí ele dá uma lição para o sacerdote e para o levita, que queria chegar rápido ao templo, só para estar dentro de 4 paredes. Mas o evangelho, amor, crente, evangélico, servo de Deus, o evangélico, o verdadeiro cristão, ele faz a obra fora das 4 paredes. O evangelho alcança ao caído, a pessoa ferida, machucada, não só fisicamente, mas na alma, no espírito, no emocional, né? Aparece o bom samaritano. Ele desce do cavalo, cura as feridas daquele judeu machucado e ferido, salva a vida daquela pessoa, e ali tinha lá um corpo machucado e uma alma que estava sangrando, né? Então o amor é o sinal da natureza de Cristo em nós. Foi o que o bom samaritano praticou, né? Então na prática, o que é ser cristão verdadeiro? João 15, 12, vamos ler lá no Evangelho de João? João capítulo 15, versículo 12, eu vou ler aqui para você. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu te amei. Isso é Cristo falando, né? Então é a prática do amor ágape, fraterno, é um amor fraternal. E isso é uma disciplina diária. É olhar as pessoas no dia a dia e manifestar e revelar esse amor. A cada situação, revelando a natureza de Cristo em mim. Ser cristão, então, não é se tornar somente um membro de uma igreja, né? O amor é a marca eterna de Deus em nós. Veja que o apóstolo Paulo, já encaminhando no final desse vídeo aí, ele diz lá na igreja de Coríntio, lá, que o dom da profecia, o dom da ciência, o dom da fé, a esperança vai desaparecer, mas o que vai permanecer é o amor ágape, né? Mas o amor sempre existirá. O apóstolo Paulo, ele concluiu lá na igreja de Corinto, lá, que o amor, a fé, a esperança, mas o maior desses é o amor. Que então que a nossa oração, a minha oração, a tua oração seja: Deus, nos ensina a amar segundo a sua palavra. Que todo ódio, que toda mágoa, toda vingança, toda raiva, todo ressentimento, toda ira, toda raiz de amargura não venha crescer em nós, mas desapareça. E o que prevaleça em nós é o amor, essa virtude da vida cristã. Então que o Espírito Santo, ele é mais do que poderoso, né? É mais poderoso do que as feridas que te causaram. Deus pode nos curar com esse amor, com essa virtude, e nos dar uma nova vida. Esse amor não depende de alguém te dar algo em troca, de um retorno, de uma devolução. Não espere isso. Então esse amor tem a ver com o que eu recebi de Deus, né? E não o que o outro vai fazer por mim. Então que Deus possa então nos guiar, ensinar cada um de nós por esse caminho do amor bíblico, amar conforme a palavra de Deus nos orienta a amar como Cristo me amou. Não é amar por capacidade própria, mas que o nosso coração tenha mais da presença de Deus. Então,
que a igreja onde você frequenta, né, possa praticar esse amor bíblico, esse amor ágape, essa primeira virtude da vida cristã. Não é um amor religioso, né, da boca para fora, mas que a nossa natureza seja mudada, que as virtudes de Jesus sejam manifestadas em nós, que o amor bíblico seja a nossa marca, o amor na tua família, na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos, o amor no ambiente onde você frequenta e cultuando a Deus, amor no dia a dia, o amor com o nosso próximo. Eu quero finalizar esse vídeo com uma pequena oração. Amado Deus, que essas palavras, essa semente, esse alimento espiritual venha alcançar a cada coração, a cada vida que me viu e me ouviu, para que o Espírito Santo venha gerar dentro de nós esse amor bíblico, esse amor sacrificial, esse amor racional, esse amor que é uma decisão minha e de quem está me ouvindo, que possamos ser limpos, lavados, regenerados por esse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o próximo, amou o pecador, ao caído, ao machucado, e que nós possamos praticar esse amor no nosso dia a dia. Então que esse amor alcance a sua vida e a sua família no nome do Senhor Jesus. Já foram 2 vídeos. Primeiro vídeo sobre uma pequena introdução. Esse é o segundo vídeo da primeira virtude da vida cristã, o amor bíblico. Que Deus abençoe a sua vida.